A osteopatia foi criada pelo médico americano Andrew Taylor Still no século XIX. A terapia manual visa o equilíbrio músculo-esquelético baseado na globalidade do corpo e em enxergar o corpo como um todo. Essa técnica ela busca tratar as disfunções de mobilidade do corpo e ter como principal objetivo buscar a causa das enfermidades que os pacientes chegam no consultório. Muitos sintomas começam a aparecer devido à má postura, principalmente em frente ao computador. Por movimentos repetitivos, carregar sacolas somente de um lado do corpo, por desvios hereditários, entre outros fatores que levam as articulações a criar uma posição viciosa. São as chamadas fixações. A ideia do tratamento é causar o reequilíbrio das articulações e, consequentemente, o relaxamento da musculatura. Normalmente é feito no primeiro atendimento é feita uma anamnese completa com o paciente, onde ele vai nos mostrar a sua queixa principal, o histórico dessa dor. O paciente passa por uma avaliação e, posteriormente, as técnicas são aplicadas. Bem, a Yara me procurou com uma dor referida na região de escápula e coluna lombar. A Yara é uma paciente que ela já tinha histórico de ter feito tratamento com fisioterapia convencional. Relatou que tinha melhorado de uma maneira bastante interessante com a fisioterapia, mas ainda sentia algum tipo de desconforto em algumas situações do dia a dia. A gente fez um exame físico bem detalhado, buscamos fazer testes específicos e eu notei uma disfunção específica no estômago dela, uma disfunção de mobilidade, que isso estava repercutindo nas dores, principalmente na região de tórax. Eu vim buscar a osteopatia, eu tive algumas contraturas e tratei com a fisioterapia, melhorou bastante, mas eu tinha algumas dores na região lombar que me incomodavam e fui indicado fazer osteopatia e já tive bastante resultado já desde a primeira sessão, de um alívio de tensões e das dores também. A técnica pode auxiliar em muitos casos. Olha, como a osteopatia, o grande diferencial da osteopatia é ver o corpo num todo, diversos tipos de patologias e dores podem ser tratadas, desde as dores mais comuns, como dores na coluna, dores no pescoço, passando por enxaquecas, quadros de torcicolo, até também as questões de disfunções viscerais, que isso é o grande diferencial da osteopatia, como o caso de hérnias de hiato, refluxo gastroesofágico, tanto em adultos quanto em bebês, e também as dores referidas viscerais, que muitas vezes as dores que a gente tem no corpo, elas podem ser referidas de alguma víscera, de alguma outra estrutura do corpo. O ideal seria procurar um especialista logo no início dos sintomas, para facilitar e até mesmo abreviar o tratamento. Porém, não é o que acontece na prática. Na osteopatia, a gente busca dar essa consciência ao cliente de manter uma atividade física regular, buscar o tratamento osteopático ou outros tipos de atividades, não só quando a dor já está explícita, mas buscar de uma maneira que seja mais de manutenção da saúde mesmo, e não somente para tratar os sintomas. No Brasil, a osteopatia ainda não é completamente conhecida pela grande maioria da população. Caso a técnica de terapia manual fosse mais utilizada, muitas dores poderiam ser evitadas.